Central, foi um jogo marcante demais para ele. Vamos ver, vamos voltar lá para Luque. Bom, vamos voltar então para Luque, no Paraguai. Começa agora então explicações aí a respeito do sorteio da Libertadores da América. Vamos ouvir. Uno de ellos con pasado, con historia en la Conmebol Libertadores, Mauro Silva. La jugó un año, en el 88. Mauro Silva, campeão mundial com a seleção brasileira, é convidado para participar desse sorteio. Bueno, ahí está Mauro Silva, bienvenido. Luego hizo una Mauro Silva, hoje notable, membro da Federação Paulista de Futebol. El Deportivo La Coruña, por ejemplo, en el fútbol europeo. E também Paulo E Monteiro. está dizendo aí a respeito da carreira dele no Deportivo La Coruña durante tanto tempo jogando pela Espanha. Pero que nunca jugó, Paolo, la Conmebol Libertadores. Y hoy va a estar aquí acompañándonos para el sorteo. Bueno, Hugo, en esta primera fase... E aí mais um convidado que nunca jogou futebol, mas que evidentemente tem a sua importância dentro desta apresentação do sorteio. O segundo jogador ali, o careca que entrou, Paulo Monteiro, ex-zagueiro uruguaio. Grande zagueiro. Até pouco tempo era técnico lá do Rosário Central. Foi demitido recentemente. Jogou na Juve, Europa, né? Na Itália. Jogou. Tá magrinho, tá fininho. Grande zagueiro da Juventus, grande zagueiro do Peñarol. Y el que salga del cupón 1 por esto del ranking que tiene Conmebol en cuanto a la Conmebol Libertadores, van a definir de visitante, ¿cierto? Van a empezar a jugar su partido de local y los que salgan de cupón 2 van a jugar de visitante el último partido, ¿cierto? Asimismo, los del bolillero 1 corresponden a la localía del primer partido y los del bolillero 2 en base al ranking que tienen, a la posición en el ranking que tienen. Bom, eles estão explicando nesse momento como será feito todo o sorteio e a apresentação dos clubes, e é importante destacar também, PVC, Eugênio e Rodrigo, sobre o ranking que tem hoje a Libertadores da América. Hoje é fundamental, né? Porque é legal você fazer participações boas nas competições sul-americanas para aumentar sua posição no ranking e ficar numa posição melhor no sorteio. O ranking tem como base parte histórica, competições nacionais também são levadas em conta. É um ranking bastante complexo. Bom, começa a primeira fase, hein? Na primeira fase não temos times brasileiros, nem argentinos, nem chilenos, nem colombianos. São 6 times que vão disputar 3 vagas na segunda fase. Montevideo Wanderers e Olímpia são os primeiros sorteados. Rei de Copas, tricampeão da Libertadores. Esse é o duelo 1. É importante isso porque esse duelo 1 pode indicar o adversário de Vasco ou Chapecoense na próxima fase. Então, Montevideo Wanderers e Olímpia. Os dois entraram na Libertadores também em fases anteriores, no ano passado. E ficaram, né? Não chegaram na fase de grupo. O Olímpia teve 4 técnicos no ano passado, daí o que explica ele começar na primeira fase. O Deportivo Macará. Botafogo, exterminador de campeões da Libertadores de 2017. Del conjunto ecuatoriano en torneos de Conmebol. Estreante na Libertadores, o Macará, que ficou na 4ª posição do Campeonato Equatoriano, que terminou agora há pouco. Superando o Barcelona de Guayaquil no último jogo, na casa do Barcelona por 1-0. Vamos conhecer agora o adversário, Deportivo Táchira. Táchira já foi quartas de final de Libertadores em 2004. Os primeiros clubes da América a ser presidido por uma mulher. Muy bien. Y nos metemos ahora con la última de las llaves. Agradeciéndole a Mauro Silva. É a primeira fase da Conmebol Libertadores Bridgestone. Oriente Petroleiro. Jugará su primer partido como local. La jugó también en 21 oportunidades. Universitário do Peru é o time que vai sair ali agora, nessa primeira fase, não é isso? É quem está faltando para completar. O rival será... Confirmando, então, Universitário de Peru. Universitário do Peru. De Lima, el equipo Então Crema. aí esses... Tradicionalíssimo, universitário, time muito popular. Vice-campeão da Libertadores em 72. E que atualmente vive um drama, está proibido de Sí, señor. contratar Montevideo jogadores Wanderers va a estar por dívida. enfrentando a Olimpia, Deportivo Táchira contra Macará, el equipo ecuatoriano que va a hacer su debut, y Oriente Petrolero va a estar enfrentando a Muitos un clubes tradicionais aí. Como ven, los Clubes com primeros muita son los que história em juegan de Libertadores. local. El primer Se não de encuentro, vencer, y terminan a exceção do definiendo Olímpia, mas de visitante, participar. con las mismas Táchira reglas, siempre el gol participa de visitante que muitas termina vezes, siendo Universitário determinante a la hora de la também. igualdad en Assim el como... global. Bueno, vamos a llamar a más invitados. É o início do sorteio dos grupos, né? Aí ainda a primeira fase da competição, não a fase de grupos, envolvendo 47 equipes do futebol da América do Sul. Essa primeira fase, que acabou de ser sorteada, os jogos vão acontecer nos dias 22 e 26 de janeiro.
na mesma semana. São 2 jogos na mesma semana. Para Vasco e Chape, 3 dias depois, né? Dia 30 começa a segunda fase, onde entra o Vasco e o Chapecoense. Você falava dos 47 participantes da Libertadores, somando a Sul-Americana, são 91 clubes sul-americanos envolvidos. São 44 mais 10 que vêm da Libertadores na Sul-Americana, e são 47 ao todo na Libertadores. Desses 47, 10 participam de pedaços da Sul-Americana. Agora o sorteio da segunda fase, que é onde entra o Vasco e também a Chapecoense. Na média são quase 9 clubes por país jogando competições continentais em 2018. Bom, aí o anúncio de todos os participantes da segunda fase da Libertadores da América, lembrando que o primeiro clube sorteado ali do lado esquerdo daquela chave faz a primeira partida em casa. Os potes também definidos a partir do ranking da Conmebol. Para evitar esto, os mais fortes de um lado, teoricamente, os mais fracos do outro. Vamos al Copondo. Bueno, arrancamos. El cruce que no se puede dar es Chapecoense con Vasco da Gama. Es el único que podría complicar. Vamos lá, está aí o Mauro Silva. Esta fase número 2. Ele dizendo aí que Chapecoense e Vasco não podem se enfrentar, é um confronto de brasileiros. Justamente del ganador entre Macará e Deportivo Táchira. Então, daqueles que já foram sorteados, Macará ou Táchira vai enfrentar né? En realidad ahora sacamos con el, vamos con el de abajo, claro, la siguiente ya. El local. Vamos todos con los que serán locales. Vamos lá, nossa expectativa então para os brasileiros agora. Chapecoense já tem o seu adversário aí, viagem longa, que vai sair da primeira fase. Viagem longa, porém adversário acessível, bem acessível. O terceiro equipo que aparece. Macará ou Deportivo Táchira vão enfrentar na segunda fase, quem se classificar, a equipe da Chapecoense. E3, aí temos o ganador de Universitário e Oriente Petrolero. Universitário e Oriente Petroleiro. No casillero número 3. Para os enfrentar... da Bolívia estão muito sem técnico. Acho que o Oriente Petroleiro também estava definindo o treinador agora. É o Nestor Clausen, que volta para Bolívar e Strongest estão sem treinador. O Clausen foi campeão da Libertadores pelo Independiente, 84, campeão do mundo pela Argentina. E aí o Carabobo. De Venezuela, na chave 4. Carabobo também sem técnico. Estava na Libertadores da América do ano passado, não é isso? Também nessa fase preliminar e foi eliminado pelo Júnior de Barranquilha. Está sem técnico, o Carabobo a definir. Saiu o Valdivieso, foi treinar a seleção da Palestina. Do primeiro confronto agora. Pode pegar o Olímpia, se for o Vasco agora, pode enfrentar o Olímpia logo no primeiro duelo. Como o Botafogo enfrentou no passado o Olímpia, no segundo duelo. Não no primeiro. Locales en el primer partido, los que aparecen en la izquierda del cuadro. Chile 4. Chile 4. Por ahora es que está sendo definido agora. 1-1 seguimos, ¿no? Concepción ou União Espanhola. Sim. Não há novidades en el resultado. Segue 1-1 o jogo. O União Espanhola também já foi finalista de Libertadores. Bueno, C7. El séptimo equipo en esta segunda fase. Banfield de Argentina. El equipo time de argentino. Falcioni, que le O único argentino nessa fase. Y una pronta recuperación para él. O técnico Julio César Falcioni passou agora, há poucos dias, por uma operação no nariz. Falcioni que levou o Boca até a final, em 2012, contra o Corinthians. Banfield. Santiago Wanderers de Chile. Santiago Wanderers. Esse time tem uma situação engraçada. Amanhã ele define se cai ou não para a segunda divisão chilena. Ele já ficou ganhando a Copa Chile e acabou caindo no campeonato na repescagem para evitar rebaixamento. Já houve times rebaixados, inclusive no Brasil, que jogaram a Libertadores. No caso do Juventude em 2000, quando começou a Libertadores, ele era time rebaixado. Depois acabou jogando brasileiro. Santo André jogou em 2005. Criciúma. Paulista em 2006. Opa! Atual vice-campeão colombiano. Time muito difícil, muito forte, muito duro. Vai pegar o E2 ali. E decepcionou em 2017 nas competições. Gostava muito no Santa Fé. Se aqui sale Vasco da Gama, automaticamente passa al siguiente casillero.
Equipo uruguayo Nacional. Nacional de fútbol, do Uruguai, time tricampeão continental, tradicionalíssimo. Tricampeão do mundo. 45 vezes. É o clube de maior ranking dentre esses que estão disputando essa fase. É um dos primeiríssimos do ranking da Sul-Americana. De participações, assim como o Peñarol. É o recordista em participações em jogos na Libertadores. Bueno, vamos a ver. O Nacional. E3. Acá no vamos a tener problema. Ele já superou, ele está jogando a 20 Libertadores seguidas. Ele superou 2 dezenas de Libertadores seguidas. Al ganador Universitario o Oriente Petrolero. El y ahí aviador. Podría haber un cruce de equipos bolivianos en caso de que Oriente Petrolero Luis Fernando que surpreendeu positiva e negativamente na última Libertadores. Instancias previas. Este criterio se utiliza también en la fase de grupos. Lo que no puede ser es Porque foi eliminado pelo River tomando 7. 8. Mas o positivo porque chegou até as quartas de final e chegou... Time do Pirulito, Alex Pirulito. Guarani do Paraguai. Guarani que vai ser treinado pelo Sarra, ex-goleiro do Grêmio, Racing e vários outros clubes. Chegou ganhando do Palmeiras, por exemplo, o Luciano. Del club. Eliminou o Señor, Atlético vamos a ver ahora el rival Terminou o Corinthians. Olimpia o Montevideo Wanderers. Não, a gente falava do Wilson, agora o Guarani. Adversário. Júnior Barranquilla. Bom duelo, Junior hein? de Barranquilla. Deu muito trabalho para o Flamengo na semifinal da Libertadores. Certamen quedó en Da las Sul-Americana, puertas desculpa. con Atlético Tucumán. Claro, es verdad. Prestar atenção nos confrontos. Chile 4 ahora, a ver. ¿Con quién juega? Ganador de la Copa Colombia, Junior. Veremos quién es el rival de Chile 4. Recordemos por ahora Universidad de Concepción. Vasco da Gama, de Brasil. Vasco da Gama. Vasco vai pegar o grande chileno, del então. continente, ganador. Ya. No, de la Chile Conmebol 4, Libertadores, la ganó en Vasco da 98, Gama. No se clasificaba desde el 2012. Mucho tiempo para un equipo tan grande. Vamos a ver Banfield, Exatamente, o Sarra el equipo presente. argentino. Mucha presencia dirigencial también. Lo hemos visto. Vasco tem que esperar mais alguns minutos aí para saber quem vai Tiene que ir a la enfrentar. altura Vai seguro. ser o seu adversário. Independiente del Valle, de Ecuador. O confronto está Independiente del Valle. acontecendo Ahí nesse sí, señor. momento. Se va a la altura de Quito. El finalista. Banfield Del e 2016. Independente del Valle. Cuando eliminó nada menos que a Boca y a River. Claro. Justamente Independiente del Valle. Santiago Wanderers, su rival será entonces Melgar, de Perú. Melgar de Arequipa, rival de Santiago Wanderers. Ha quedado definido entonces la Hay quinta mais participación um para confronto Melgar. definido Desde la fase 1, entonces, el nesta repaso, Montevideo segunda Wanderers ante fase, Olimpia, terminando aí Macará o de sorteio da Ambato segunda ante fase Deportivo Táchira, da Oriente Libertadores Petrolero da ante América. Universitario en Então nós temos la a fase 1. A Chapecoense, partir de aquí, que terá o clasificados Macará ou o Deportivo Táchira, e a equipe do Vasco da Gama, no sorteio, terá como adversário Chile 4, está sendo chamado assim, este confronto que acontece neste momento.